Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos mais uma vez a uma aula Fox, aula de número 11. Sistemas híbridos na prática, instalações em diferentes cenários, né? Então, a gente vai falar bastante hoje sobre tipos de rede, e principalmente, claro, com foco nos inversores híbridos, essa questão de compatibilidade. Caso alguém ainda seja novo por aqui, tá? Em todas as aulas anteriores, até a aula 10, então, por exemplo, já estão todas disponíveis no nosso YouTube, conforme a Marina já mencionou, mais ou menos uma semana depois que a gente exibe essa aula ao vivo, né, que sempre de quinta-feira, ela já sobe para o nosso canal do YouTube. Então, aulas 1 a 10 já estão disponíveis por lá. Só procurar depois o link aqui no nosso chat. Eu sou o Matheus, eu sou engenheiro de pré-vendas da Fox, eu trabalho aqui com energias solar e armazenamento desde 2019, solar 2019 e armazenamento especificamente desde 2020. Então já é um pouquinho de experiência que eu quero trazer para vocês. Eu estou na casa aqui, estou na Fox desde fevereiro do ano passado, então um pouquinho mais de um ano, já muito bem adaptado com essa grande marca, né? Antes de eu começar, deixa eu só relembrar algumas questões, né? Vocês podem mandar aqui as dúvidas que vocês tiverem no nosso chat. O Fernando está aqui no chat para ajudar com essas dúvidas. Se ficar algo pendente depois do final, a gente pode tirar uns minutinhos e responder aqui com o áudio também, tá? O importante é vocês aproveitarem ao máximo aqui para tirar qualquer dúvida que possam surgir, tá? Então vamos lá, vou passar rapidinho sobre uma parte institucional, caso tenha alguém aqui que ainda não conhece. A Fox faz parte de um grupo gigantesco chamado de Grupo Tsingshan. Então, tanto a Fox como o grupo são empresas chinesas, né? O que é importante desse nosso grupo, né? Ele tem um domínio completo sobre a verticalidade, sobre toda a linha de produção das baterias. Eu estou falando de um grupo que tem participação na Indonésia, na Argentina, na África do Sul, Índia, Estados Unidos, no mundo inteiro. Ele faz a coleta dessa matéria-prima, pega essa matéria-prima, manda lá para a China, onde existe a, o a Rapid Battery, é um dos maiores fornecedores da Rapid Battery. Ali no final vocês vão ver vários clientes importantes que a gente tem, e entre eles o principal, com certeza, é a Fox, né? A Fox, ela é só a ponto do iceberg, é só quem vai entregar o produto final para vocês, a bateria, o inversor, né, seja um grid, micro, etc., híbrido, mas ela faz parte desse grupo gigantesco que está na posição 247 entre as 500 maiores empresas do mundo. A gente ocupa esse ranking há 7 anos consecutivos. Só para a nível de exemplo, né? Em 2024 a gente estava na posição 265. Em 2025 subimos para 247, ou seja, subimos 20 posições em um ano. Então a ideia é continuar subindo cada vez a produção do níquel, do aço, né, que é essa matéria-prima que eu falei que é usada para a fabricação das baterias. Caso alguém ainda não conheça, a Matheus, eu Foxes, acho que a sistema de sua conexão está um pouquinho armazenamento devagar. de energia, ou seja, Matheus, baterias, né? A empresa é. A Fox é uma empresa que foi fundada em 2019. Ou seja, até 2024 ela era elegível para entrar nos rankings de empresa unicórnio, né? Ou seja, uma empresa que tem até 5 anos de existência e com altíssimo potencial de crescimento. Então, por exemplo, aqui no canto direito, vocês podem ver que a gente entrou nesse ranking unicórnio na Hurum, junto de empresas como, por exemplo, o OpenAI, que é o dono do ChatGPT, né, o SpaceX, do Elon Musk, e a Fox, então, aqui nesse meio também no ranking da Forbes em 2023, como empresa unicórnio, além do Tier 1 da Bloomberg, ou seja, a Foxes ela tem um índice de bancabilidade, de confiança financeira. A Foxes é uma empresa que dá lucro para o grupo Tsingshan, por isso que a gente está aqui no Tier 1 da Bloomberg, por exemplo. Nos últimos 3 anos, a Foxes tem mais de 890 mil inversores fotovoltaicos instalados. Então, dá para ver de forma bem clara aqui que a gente tem uma participação, claro, muito forte no Brasil e na China, porque é uma empresa chinesa, mas principalmente na Europa e também na Austrália. A Foxes ela tem o maior market share residencial nessas duas regiões, né? Na região da Europa e no país da Austrália. Ou seja, é a marca que mais vende inversor residencial. Isso muito pela qualidade dos nossos produtos, né? Ou seja, o cara aqui que gosta de comprar o carro da Porsche, da Mercedes, é o mesmo que compra o inversor da Fox, né?
E quando a gente migra isso para o cenário de armazenamento, né, de sistemas híbridos, o mapa muda muito. Né? A gente vê que a Índia sumiu, a China desapareceu bastante, a África do Sul apareceu e o Brasil quase inexistente. Por quê, né? O mercado, o momento do mercado no Brasil hoje, ele é muito defasado em relação à Europa, por exemplo. Hoje na Europa quase não se compra mais inversores on-grid. Na Europa é quase tudo híbrido. Então, por isso também que eles gostam muito da marca Fox, que é uma marca muito forte na parte dos híbridos e dos armazenamentos. Então, a gente chega aí a mais de 200 mil inversores instalados e mais de 1 milhão de baterias, né? Porque o pessoal pode colocar mais de uma bateria para cada inversor. Então, esses números bem expressivos nos últimos 3 anos, né? Hoje a Fox é presente em mais de 70 países. Claro que na China ainda é a nossa base, temos 5 centros lá entre pesquisa e desenvolvimento, administrativo e fábrica, mas já bem espalhada pelo mundo todo, né? Principalmente no Brasil, a gente tem, por exemplo, uma equipe bem dividida, né, bem robusta hoje de um time de vendas, de pré-vendas, que eu faço parte, o pessoal de marketing, o pessoal de reparo e pós-vendas, que fica baseado em Vargem Grande Paulista, onde nós temos um laboratório, né, um centro de reparos, e nós temos também um escritório comercial na capital, São Paulo. Então, o nosso time cada vez mais robusto e crescendo para melhor atender a todo mundo, né? Se vocês derem uma olhada na pesquisa da Greener, que saiu recentemente esse ano, vocês vão ver a Fox ali na parte de inversores híbridos e de baterias muito crescente, né? Você vai ver que a gente está hoje no top 6 da Greener e a ideia é, quem sabe no ano que vem, subir ele para o topo, né? A gente conta também com a ajuda de vocês para isso. Pessoal, entrando um pouco para a parte mais de aula, né? Saindo um pouco do institucional, só relembrar o que a gente falou na última aula. Nós falamos sobre o zero grid, né? O que é o zero grid, como ele funciona. Zero grid, né? Injetar zero no grid. Quais são as normas relativas, as normas aplicáveis? A gente viu que está num momento de mudança muito forte, né, da regulamentação, tudo aquilo que surgiu com a MP 1304 no ano passado, então é importante a gente ter isso em mente também. Quais são os equipamentos ideais para você fazer o zero grid? É inversor, é transformador de corrente, medidor, etc. E a configuração, também falei que é bem facinho da gente fazer nos inversores da Fox. Essa aula, então, ela está já disponível no nosso canal do YouTube. Quem tiver curiosidade pode procurar por lá. Então vamos lá, o que que a gente vai ver hoje? Primeiro eu vou falar alguns conceitos sobre os sistemas híbridos e os tipos de rede. Depois a gente fala a questão de compatibilidade, né? Qual inversor vai ser mais indicado para qual tipo de rede, esse tipo de questão. Arquiteturas de instalação, né? Tipos de instalação, a gente fala de acoplamento CC, acoplamento CA. E por último, configurações na prática. Na última aula eu falei sobre configurações de zero grid. E hoje eu quero falar sobre configurações de rede, né? Norma de rede, tensão máxima, tensão mínima, tempo de conexão, esse tipo de coisa. Bom, isso aqui é uma informação da ANEEL, o link está aqui embaixo disponível, né? É um link público, qualquer um pode consultar. Isso é informação da semana passada, então está bem atualizada. Hoje o Brasil tem uma quantidade total de 103 distribuidoras de energia. Dá para ver aqui no mapa, dá para ter uma ideia, né? Dá para ver, por exemplo, que São Paulo tem muitas distribuidoras, mais para o sul ele também tem bastante variação, Rio de Janeiro. Eu sei que tem locais, por exemplo, dentro do Rio de Janeiro, que é quase tudo 127, 220 volts, mas tem uma cidadezinha pequena que é monofásica 220. Isso porque é uma distribuidora diferente, né? Dentro dessas 103 distribuidoras, você tem muitas variações, monofásica, bifásica, trifásica. Aí você vai homologar um sistema, tem uma distribuidora que pede para você mandar foto, a outra pede vídeo, a outra faz visita presencial, cada uma opera de um jeito. A regulamentação brasileira permite isso, né? Ainda falando sobre regulamentação, não sei se vocês viram esse boato, né, que está surgindo esse ano. Isso aqui é um link do nosso parceiro Canal Solar, vocês podem conferir a qualquer momento. O que que esse link está dizendo, né? Existe um boato que ainda nesse ano existe a possibilidade de uma migração para a tarifa branca de modo compulsório. O que que isso quer dizer? A ANEEL pode simplesmente mandar todo mundo da noite para o dia virar tarifa branca. O que que é a tarifa branca? Isso se aplica para qualquer consumidor residencial, comercial, industrial, não importa o tamanho, e implica na
na diferença do consumo na hora ponta e fora ponta, né? As tarifas diferentes, entra na questão de arbitrariedade de horário, né? Isso pode se tornar uma realidade ainda nesse ano, obrigatório para todo mundo virar para a tarifa branca. Isso faz todo sentido quando a gente fala de baterias, né? Vocês já viram as aulas que a gente falou sobre dimensionamento, sobre aplicações, que a gente fala da aplicação do time of use, das configurações que a gente pode fazer. Então, isso é muito relacionado com a aula de hoje também, quando a gente fala dos tipos de rede, né? Falando neles, aqui as três opções comuns que a gente tem, né? Não são todas, tá? Tem, por exemplo, o monofásico, o 127, que eu nem considerei aqui nesse slide, porque é um caso muito raro da gente encontrar, mas a princípio a gente pode dividir em três cenários. São eles o padrão europeu monofásico, que são os clientes que têm redes fase neutro-terra, então uma única fase, 220 volts. É comum, por exemplo, no norte, no nordeste e algumas regiões do sul, né? Santa Catarina, por exemplo, uma única fase, 220 volts, ou pode ter também o trifásico, que a gente já vai chegar lá. A segunda opção é o padrão americano, chamado padrão bifásico, que é o mais comum, principalmente no Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, algumas regiões também do Norte e do Sul do país, que é quando o cliente tem fase, neutro e terra. Então, nesse cenário é que você vai encontrar aquelas cargas, aquela casa, por exemplo, do cliente que tem uma televisão 110, né, o 127, e o chuveiro 220, né, o ar-condicionado 220. É mais comum nesse cenário aqui, né, o cara que tem um sistema bifásico. Porque de fase para neutro, ele vai ter uma diferença de potencial, uma tensão de 127 volts. E de fase para fase, 220 volts. A tensão varia dessa forma. E temos também o cenário do trifásico, dependendo principalmente do tamanho, do porte do cliente, ele pode vir a ser trifásico. E o trifásico pode ser 127 220 ou 220 380. Como assim, né? Se você pegar a tensão de fase para neutro, ele vai ser, por exemplo, 127 e de fase para fase 220 no mesmo sistema. Ou ele pode ser, dependendo mais uma vez da região, né? 220 volts fase para neutro e 380 de fase para fase. E aqui no trifásico, como o próprio nome diz, três fases, sempre fase, neutro e terra. Isso aqui, gente, faz toda a diferença quando a gente está falando de inversor híbrido. Por quê? Porque a gente tem três tipos de inversores. Eu tenho inversor monofásico, bifásico, trifásico. Mas é óbvio que o meu inversor monofásico tem uma única fase, então ele tem menos componentes. O bifásico tem duas fases dentro dele, então tem um pouco mais de componente. O trifásico, três fases, mais componentes ainda. Isso difere no custo do projeto do cliente. Então é muito importante a gente entender desde o começo. Já chega no cliente e pergunta, viu, tem carga 127? Se o sistema é monofásico, é bifásico, é trifásico, porque isso muda todo o projeto, muda tudo, tá? Eu já vi vários e vários casos que o pessoal primeiro vende, escolhe o inversor mais barato que tem, que, claro, vai ser o monofásico, porque por menos componentes, depois fala, e agora, como é que eu ligo ele no bifásico? Como é que eu faço o 220 trabalhar com 127? Complicado, né? A gente pode colocar um transformador, funciona, mas tem várias complicações, né? De eficiência, de barulho, de espaço. Então, a lista vai longa, né? Então, ter essa noção no começo do projeto, no começo do dimensionamento é super importante. E tem um caso polêmico, né, que é o famoso delta aberto, né, o highlight delta. O que que isso significa na prática? É uma forma que as concessionárias têm e que funciona para você reduzir o custo da concessionária. Ao invés dela colocar aqui três transformadores, três bobinas, ela atua basicamente com duas bobinas. Isso reduz o custo da linha de transmissão da concessionária. Espero que esteja bem claro, ou pelo menos visível para vocês, né? Porque nesse caso, o que que o cliente normalmente vai ter na casa dele? Ele vai ter as duas fases aqui de baixo, então 120 e 120, e uma fase alta, que seria o 208. Isso para um sistema fase neutro, né? Fase neutro aqui 120, fase neutro aqui 120, a fase C contra neutro 208. Só tem um pequeno problema. Esse neutro aqui, ele não é um neutro, vamos dizer, real. Ele é um neutro que é só indicado, esse neutro só pode ser usado para cargas monofásicas e bifásicas. Para carga trifásica, esse sistema é simplesmente delta, ele não tem neutro conectado para fazer trifásico. Então, sempre que você for usar um sistema trifásico, para essa rede delta não pode ser um inversor híbrido, por exemplo. O inversor híbrido, seja da Fox ou da esmagadora maioria dos fabricantes, inversor híbrido trifásico tem que ter neutro. Ou seja,
delta aberto não funciona, tem que ser estrela, senão ele vai dar problema, desequilibra todas as fases e corre o risco de queimar alguma carga do cliente. Outra questão muito importante que a gente vem enfrentando, né? O cliente final, assim como qualquer um, tá? Eu me incluo aqui no meio, vem surgindo um movimento de eletrificação dos eletrodomésticos, né? Se você pegar o consumo de um cliente de, vamos chutar, 10, 15 anos atrás, era muito diferente do consumo de hoje, por exemplo, né? Antigamente você tinha chuveiro elétrico, ok. Hoje você tem chuveiros a gás, tem outras tecnologias, né? Mas hoje, por exemplo, é muito comum, cada vez mais comum, ar-condicionado, né? Hoje você pega uma casa nova, é muito mais comum ter um ar-condicionado, dois, três. Muitas vezes você está substituindo o fogão a gás por um cooktop. Isso muda muito o consumo energético do cliente, né? E para quem trabalha com dimensionamento de híbrido, isso é muito complicado. Depois vocês podem revisitar a nossa aula de dimensionamento lá e ver a diferença que faz colocar um chuveiro para ser alimentado pelo inversor híbrido, né? A conta é simples, né? O chuveiro de 7 kW, o inversor de 5 kW não suporta. Você tem que duplicar muitas vezes o seu sistema só para colocar um chuveiro a mais, né? Então, uma questão muito importante que é legal a gente entender também é a questão da topologia de rede, né? Acoplamento CC e acoplamento CA, ou seja, o DC couple, né? AC couple, para quem gosta dos nomes em inglês. Como funciona isso aqui? Aqui esse é um cenário de exemplo do acoplamento CC. O que que eu quero dizer com isso? O nosso inversor híbrido da Fox trabalha da seguinte forma. Eu tenho aqui energia fotovoltaica, todo mundo já sabe que ela vai gerar corrente elétrica em corrente contínua e manda para o meu inversor. E o que que meu inversor híbrido é capaz de fazer? Ele pega essa corrente contínua antes de converter para CA, ele só muda o nível de tensão e ele manda isso para as baterias. Ou seja, do fotovoltaico vem tudo o CC direto para as baterias. Isso é o acoplamento CC. Só depois que ele converte para CA, se precisar, é que ele vai alimentar as cargas e ou injetar na rede. Então, esse aproveitamento de energia em corrente contínua é o chamado acoplamento CC. E o que que é o contrário dele? O acoplamento CA. Acoplamento CA é quando você tem, por exemplo, um inversor híbrido, em paralelo um grid, um gerador a diesel, um gerador eólico, não importa quais ou quantas as fontes. Se você tem pelo menos duas fontes, por exemplo, vamos dar dois exemplos aqui, vai. Inversor híbrido e inversor on-grid. O inversor híbrido pode pegar a energia corrente contínua das baterias e joga para o CA. O inversor on-grid pega a corrente contínua do fotovoltaico e também joga para CA. Essa linha que está entre eles aqui é uma linha CA. Então, o acoplamento do sistema é CA. É daí que vem esse nome, acoplamento CA, porque é onde se encontram as energias do lado CA. Esse slide é muito divertido, né? Eu adoro isso aqui porque é o seguinte: não deveria, né, quando a gente fala de sistemas híbridos, ser um diferencial o projeto, né? Deveria ser algo básico que todo mundo faz, algo padrão, mas não é exatamente a nossa realidade. Essa linda imagem que vocês estão vendo aqui é um caso real que o nosso suporte me mandou, em que estava analisando o caso ali, né, entendendo o problema, e o suporte fala assim: me manda um diagrama unifilar da instalação, por favor. E foi isso que eles receberam, né? Então, assim, a gente depara no nosso dia a dia de suporte, de pós-vendas, com situações que muitas vezes não foi feito um projeto, né? Então, assim, se é difícil para a gente analisar o problema, imagina só como é que foi feito o dimensionamento, né? Que é algo extremamente crítico. Só para deixar um detalhe, né? Além de tudo, aqui o fotovoltaico está como saída. Na verdade, ele ainda é uma entrada. Então, está invertido. Então, mais uma vez, voltando para a parte do dimensionamento, né? Porque quando a gente fala topologia de rede, tem que escolher o modelo ideal para aquele cara. O modelo ideal de inversor, o modelo ideal de bateria, o modelo ideal de sistema para aquele cara. Então, isso aqui é muito importante. Primeiro de tudo, vai dimensionar o sistema, a gente tem que entender o que o cara quer. Qual é a dor desse cliente? Qual que é o sistema que a gente vai oferecer para ele? É uma aplicação de alto consumo, que é aquela que evita puxar da concessionária e puxa a energia da bateria? É uma aplicação de despacho prioritário? Ah, eu quero ganhar crédito, quero injetar na rede. É um time of use? Time of use é aquilo que a gente falou do horário ponta e fora ponta, né? Da tarifa branca, por exemplo. É um sistema voltado para backup, né? Só alimenta quando cai a rede, ou uma peak shave. Então a gente tem que entender o que que a gente vai oferecer para o cliente. Por que que eu estou oferecendo um sistema híbrido para ele? E só depois que a gente entendeu o que que eu vou oferecer,
qual o tempo de autonomia que eu vou indicar para as baterias, quais são as cargas que eu vou alimentar. Eu tenho que perguntar também, tá aqui, ó, pergunta 4, quais são os dados do cliente. Isso aqui é a parte mais fácil da gente entender dele. Primeiro, você pode simplesmente perguntar: tem carga 127? Tem carga 220? Tem carga 380, né? Se for um comércio e indústria, pode ter também. É a parte mais fácil, tá? E pega a conta de energia dele, né? Por exemplo, aqui uma conta de energia que vem da Celesc. Celesc é a concessionária lá de Santa Catarina. E olha só, é bem fácil de a gente identificar. Já está aqui, ó, tá bem na nossa cara. O sistema é monofásico, 220 volts, grupo B. Tá aqui todo o tipo de rede do cliente já. Então, em cima disso, eu já sei que eu vou indicar para ele inversor H1, que é o híbrido de uma fase, de 5 kW, por exemplo, né? Claro, tem que fazer o dimensionamento das cargas ainda, mas eu já tenho 90% do caminho escolhendo o tipo de rede do cliente. Ou aqui, por exemplo, no caso da CPFL, que é a distribuidora principalmente do interior paulista, né? Aqui na direita já tem, ó, B1, então grupo B, residencial, bifásico 220 127. Já falei para vocês algumas vezes nas outras aulas, toda nossa turma já ensinou vocês. Bifásico, a gente tem o modelo US, United States, que atende exatamente 127 e 220 ao mesmo tempo, né? Então é importante escolher o inversor que vai atender esse tipo de carga também. E voltando aqui para a Celesc, esse aqui é o último exemplo que a gente tem de rede, né, de conta de energia, pelo menos. Olha só, aqui eu estou falando de um cara industrial trifásico. Ou seja, o industrial, normalmente, ele já vai trabalhar em média e alta tensão. É por isso que eu vejo que nessa conta, que além dele ser industrial trifásico, aqui no lado direito, olha quem aparece. Energia ponta e fora ponta, a demanda contratada, aí a gente volta para aquela questão das aplicações, né? É o time of use, é o peak shaving, então tudo isso fica relacionado, né? Legal. Então eu sei que eu tenho que escolher o modelo adequado para cada cliente. Mas qual é o nosso modelo adequado? Gente, o portfólio da Fox é extremamente complexo, extremamente a gente tem tudo que a gente precisa, basicamente, né? Tem a nossa linha on-grid, se o cara não quer baterias. Nós temos monofásico 220, tem trifásico 220, trifásico 380, mas nosso foco hoje é inversores híbridos e baterias. Então a gente tem aqui, por exemplo, a linha H1 de 5 kW monofásico 220 ou a linha K de monofásico 7.5 e 10,5. O modelo S, que eu acabei de mencionar aqui, né, de 5.7 até 11.4, então é o split phase, 127 e 220, e o H3 Pro é aquele que todo mundo adora, né, um dos pouquíssimos trifásicos que pode trabalhar no 127 e 220, porque ele é bivolt, então desde 11.5 kW e até 30 kW. Qualquer um desses modelos híbridos é compatível com as nossas baterias EP5 e EP11. Isso aqui vocês já cansaram de ver nas nossas aulas, né? Mas talvez nem todo mundo já conheça nossos sistemas All-in-One, né? All-IO. Olha só que legal, a gente está trazendo para vocês novidades do All-in-One monofásico, 7,5 kW e 10 kW, com 10 kWh de bateria. O que que é isso? É um integrado, você tem o inversor híbrido e a bateria em um único sistema, então economiza muito espaço, além de ser uma solução bem bonita, tá? Quem estava na última Intersolar, passou no stand da Fox, com certeza viu esse cara aqui, porque ele chama muita atenção pela estética dele. Sem falar do nosso Gmax Plus. Nós já tivemos aqui 3 aulas específicas sobre o nosso BES Gmax Plus. Não vou lembrar os números, acho que 7, 8, 9, algo nesse sentido, mas vocês podem conferir lá no nosso canal do YouTube. Então, gente, outra questão que é importante a gente diferenciar. O pessoal às vezes confunde, né? Ah, o on-grid, o off-grid, o zero-grid, o backup. Vamos separar esses termos, que eu acho que isso é muito importante também entender. Na prática, nós temos, na verdade, aqui duas topologias, tá? Eu tenho um sistema on-grid, então on-grid conectado na rede. É um sistema híbrido ou fotovoltaico, que seja, que alimenta as cargas e está conectado na rede elétrica da concessionária. E eu tenho um sistema off-grid. A diferença aqui é que eu não tenho a concessionária. Então, posso ter um inversor híbrido, ou posso ter o complemento CA, né, um inversor fotovoltaico em paralelo a algum sistema de baterias, e sem a rede conectada aqui. Ah, mas Matheus, e o zero grid? É simples, gente. O zero grid, ele é um sistema on-grid. A concessionária está conectada. A diferença é que a gente só não injeta energia nela.
Então ela está ali, ela dá referência para as cargas, a gente só não injeta energia na rede, por isso zero grid. O zero grid, na verdade, é um sistema on-grid. E o backup, depende do momento, né? O backup, quando a concessionária está disponível, ele é um grid. Se a concessionária cai, ele atua como off-grid. Simples assim. Voltou a concessionária? Volta para um grid. Então, ele é o coringa que vai trabalhar nas duas situações, né? Então, para a gente fazer, por exemplo, o caso do acoplamento CA, do retrofit, isso a gente já falou também na aula de zero grid, né? É importante você ter o uso dos TCs ou do medidor de energia. Por exemplo, eu vou fazer um zero grid com inversor único aqui híbrido, eu só coloco o TC lá no padrão de entrada, ou coloco um medidor de energia e ele faz essa configuração, essa leitura. No caso do acoplamento CA, se você tem, seja um fotovoltaico, diesel, eólico, qualquer coisa, em paralelo, é legal você ter essa leitura, esse segundo TC aqui, para eles poderem trabalhar em conjunto, né? Aqui um exemplo justamente de um caso de retrofit. Nesse sistema aqui da esquerda é o inversor trifásico da Fox, o CRT, e do lado de cá o híbrido monofásico H1. Então, é um sistema, uma rede trifásica, mas todas as cargas críticas do cliente estão ligadas a uma única fase. Quando cai a rede da concessionária, esse cara aqui alimenta essa única fase e funciona perfeitamente, tá? Desde que, claro, seja feito o dimensionamento. Então, olha só que legal, né? O sistema trifásico com inversor monofásico e funciona, gente. Entendeu a questão da importância de entender o que o cliente quer e qual o sistema adequado para aquele caso especificamente? E por que que isso é tão importante, né? Porque a gente vai perguntar para o cliente final, o que que você quer de carga crítica? Quero minha casa inteira. Eu quero tomar banho quentinho, eu quero fritar batata frita na air fryer, eu quero lavar roupa, tudo isso no momento de backup. Dá para a gente fazer, só que eu tenho que colocar mais inversor, eu coloco mais bateria, isso aumenta o custo do projeto como um todo. É simples, né? Tecnicamente a gente dá um jeito. O problema é o custo disso tudo. Por isso que o caso mais comum é você separar circuitos regulares e cargas críticas, né? Por exemplo, voltando para o caso do chuveiro, né? Eu vou colocar o chuveiro de 7 kW aqui. Mesmo quando o sistema está on-grid, a rede está disponível, o inversor tem que ter potência igual ou maior à das cargas críticas. A corrente elétrica da rede, ó, ela vem por aqui, passa pelo quadro geral, então aqui ela vai separar. Do quadro geral, ela vem para o inversor, passa por dentro do inversor e depois alimenta essas cargas críticas. Então, mesmo quando o sistema está on-grid, a carga crítica tem que ser uma potência menor ou igual à do inversor. Não posso ligar um chuveiro de 7 kW no inversor de 5, vai dar problema, tá? O que é muito importante prestar atenção aqui também, a separação de circuitos implica na separação dos canais aqui, ó. Vocês estão vendo que do quadro geral vem a fase um, o neutro e o terra. E isso da rede para o inversor. E é o inversor que sai fase um, neutro e terra para as cargas críticas. Eu não posso, em hipótese alguma, fazer uma derivação seja da fase ou do neutro da mesma forma, fazer uma derivação da fase um daqui para cá. Tá? Isso vai dar um problema. O inversor vai acusar um erro de relé, provavelmente, e não vai funcionar. Até porque, imagina só, se eu faço essa derivação, opa, se eu faço essa derivação, hora que cai a rede da concessionária. Então, caiu a rede da concessionária, tudo que está daqui para cá desliga, mas olha só o problema que eu gerei. Se eu tenho esse bypass, o meu inversor híbrido, ele está alimentando essa saída, e essa derivação aqui, ó, vai jogar energia para cá. Isso não pode acontecer, gente. Isso aqui é o modo anti-ilhamento, né? Quando cai a rede da concessionária, nada do que está do lado da rede pode ser alimentado. Então, muito importante fazer essa separação. Eu falo muito, né, que o sistema híbrido tem duas dores de cabeça: a venda e a separação de neutro. Eu acho que o dimensionamento é até mais fácil, tá? Porque às vezes eu sei que existem casas aí que estão construídas há 30, 40 anos, a hora que você abre o quadro elétrico para separar o neutro é aquela bagunça. Mas aí não tem jeito. Se ele quer separar as cargas, tem que separar o neutro. Ou paga um sistema maior e coloca a casa inteira no backup. Tem as duas opções, tá? Mas é importante separar sempre essas conexões. Isso porque os inversores híbridos da Fox têm todos um bypass interno. É por isso que, por exemplo, quando a rede está disponível, a corrente entra pela grid e sai da EPS. Quando ativa o modo antilhamento, a rede da concessionária desconecta, tudo que está no grid desconecta.
Por isso também que a gente tem uma comutação tão rápida, né? Os inversores da Fox comutam de um grid para off-grid e vice-versa em no máximo 10 milissegundos. E vou até dar um spoiler para vocês. Lembra daquele all-in-one que eu falei ali, o monofásico de 7,5, 10 kW? A comutação dele é de 4 milissegundos. Gente, isso é extremamente rápido, extremamente rápido. Eu já vi vários casos de cliente reclamando: ah, não, meu sistema desligou, a casa inteira está desligada, a bateria não funciona. Aí eu falei: calma aí, né? Vamos entender o que está acontecendo. A gente abre o monitoramento dele e vai lá ver: ó, meu cliente, é o seguinte, você está sem energia há 2 horas, há 3 horas, e você nem percebeu. A sua bateria já descarregou inteira, mas a comutação foi tão rápida que você não percebeu. Aí ficou o ar-condicionado ligado, estava dando uma festa, acabou a bateria. Então o sistema funcionou exatamente como ele deveria. Sua computação foi muito rápida, tá? Aí fica a deixa para quem faz a venda, né? Coloca mais uma bateria ali para resolver o problema. E tem uma forma bem legal da gente separar os circuitos. Isso aqui foi um cliente que eu visitei e eles me autorizaram a fazer, a divulgar essa imagem, né? Olha só, eu estou falando de uma rede que é trifásica. Vocês podem ver aqui, ó, disjuntor geral, está sendo dele 3 fases exatamente. Então, é rede trifásica. É claro que isso aqui é um cenário de uma casa que estava em obras, então tinha muito mais possibilidade, né, para você utilizar e mexer no quadro. Mas olha como ficou bacana. Da rede trifásica, dá para ver que desse circuito aqui para cima, tá vendo que as cargas, os disjuntores não estão conectados no barramento? É só desse cara aqui para baixo que está tudo pendurado no barramento trifásico. O que isso quer dizer? Que daqui, ó, o que não está circulado em verde, essa parte de baixo, são as cargas regulares. E o que está circulado em verde são as cargas críticas. Ou seja, os circuitos foram separados todos dentro do mesmo quadro elétrico, poupando espaço para o cliente. É uma ótima solução, visualmente fica muito melhor. E olha outro detalhe muito bacana: o barramento é trifásico, como eu falei para vocês. Quantos cabos vocês estão vendo sair aqui, ó? Esses cabinhos pretos que saem do quadro para fora. Um aqui, outro aqui. 2 cabos, ou seja, sistema trifásico, mas o inversor híbrido usado aqui é o modelo US, modelo bifásico. Então, volta naquele exemplo, né, que a gente pode sim fazer esse dimensionamento desde que todas as cargas críticas estejam penduradas nessas 2 fases. Esse sistema foi comissionado em março do ano passado e está funcionando sem problemas desde então. Só muito importante a gente entender, mais uma vez, qual aplicação que a gente vai usar, porque é em cima disso que a gente vai configurar, por exemplo, o modo de operação dos inversores. Isso aqui é o mesmo slide que eu mostrei para vocês na aula passada, tá? Porque é importante eu alinhar isso aqui com o tipo de rede dele, porque o cliente de média tensão, o cliente de alta tensão, provavelmente pode ter problemas de peak shaving ou de time of use. Né? Já o cliente residencial, que é baixa tensão, que vai ser um monofásico ou bifásico, às vezes trifásico, é muito mais comum trabalhar com o backup, por exemplo, né? Você pode fazer qualquer uma dessas aplicações trabalhando junto com o Zero Grid. Então, na hora que você configurar, que você comissionar o sistema, você escolhe sempre o modo de operação de acordo com aquilo que foi dimensionado para o cliente, com a solução que foi dimensionada para aquele cara. Falando de dimensionamento, isso aqui, gente, é um vídeo de 30 segundos, só para vocês verem como é o primeiro comissionamento de um inversor. É o seguinte, eu peguei o inversor da caixa, coloquei na bancada e liguei. Olha só como é difícil comissionar o inversor da Fox. Até tirar o áudio aqui para não ficar atrapalhando a gente. Inversor ligado, aparece starting, né, iniciando. Aí ele pede as informações, norma de segurança, eu seleciono ali e coloco NBR 220. Legal, salvei. Volta para a página anterior, data e hora. Aqui, se você já tiver com o data logger dele conectado na Wi-Fi, ele já puxa essa informação automático, tá? Você só confirma. No caso, ele não estava configurado, então teria que fazer manualmente. Esse vídeo não é de 2024, então ele é bem mais recente, mas como ele não estava configurado, ele puxou isso automaticamente. Aqui é só um vídeo de exemplo. Configurei data e hora, pronto. Esse vídeo tem 30 segundos, o inversor está configurado. Vocês estão vendo que na tela aqui ele aparece off mode, porque faltou muita coisa, gente. Para ele iniciar, esse botãozinho de confirma que aparece aqui, ó, na tela dele, esse certinho, eu tenho que pressionar ele por 2 segundos. E aí ele entra em operação. É difícil assim fazer o comissionamento de inversor híbrido da Fox. Complicado desse jeito, tá?
Nós temos também o monitoramento, acho que todo mundo aqui já conhece, que é o Foxes Cloud 2.0. Pode ser baixado tanto para iPhone como para Android também. E é através desse monitoramento que você pode fazer as alterações de configuração. Nós temos, por exemplo, no caso dos híbridos, o inversor US, o bifásico, não tem tela. Então deve ser muito difícil de configurar ele, né, gente? Quem já mexeu pode dizer aí para mim. Esse inversor que não tem tela já vem configurado na NBR, então nem precisa alterar a norma. Depois você só faz o pente fino na configuração dele, né? Altera nível de tensão, se precisar, altera a aplicação de acordo com o que o cliente quer. Por exemplo, ó, justamente um exemplo aqui do inversor US. Aqui, ó, acessando pelo aplicativo, eu posso vir aqui embaixo em dispositivo, lá na planta do cliente, né? Dispositivos, inversor aqui em cima e depois configurações. Dentro das configurações, quando a gente clica aqui nesse menu de cima, ele vai abrir todas aquelas opções que a gente consegue alterar. Todo aquele menu imenso de configurações do híbrido, que a gente sabe que tem bastante coisa para brincar lá, né? E quando a gente clica no país, né, country, já aparece aqui, ó, a norma brasileira, se precisar alterar por algum motivo. Outra configuração que é muito comum, a gente sabe que no Brasil tem muito cliente de zona rural, ou que não tem a qualidade de rede muito boa, e aí nem sempre a norma padrão NBR vai servir. Às vezes tem que alterar, subir um pouquinho a tensão máxima, reduzir a tensão mínima, isso é muito comum de precisar ser feito no Brasil. E é bem fácil de fazer também. Então você vai mais uma vez naquele caminho lá, dispositivo, inversor, configurações, e quando você abrir aquele menu aqui em cima, você vai procurar aqui, ó, LV Low Voltage. HV High Voltage, né? Então, tensão baixa e tensão máxima. Aqui nesse exemplo, né, selecionando o trip HV, né, que é o desligamento por tensão máxima, a gente já vem aqui, ó, e altera os limites do inversor. Você pode alterar para até 140%. Isso é em cima do valor nominal de 220 volts. E outro ponto importante, isso aqui é a tensão de desconexão. Ou seja, aqui é 125%. Ah, chegou acima desse valor, ele desconecta. E depois você pode ver aqui na outra tela no Protect Recovery, que é a tensão de recuperação, né? Tensão de reconexão do sistema. Por exemplo, nessa exata configuração que está aqui na tela, com 125% ele desarma o inversor, entra na falha de sobretensão. E quando baixar para 124,8%, lembrando que é 1% do 220, ele reconecta na rede. É isso que está fazendo essa configuração. Claro que além do nosso aplicativo, vocês podem também alterar qualquer configuração. Uma pergunta que eu ouço muito, tá? O instalador pode fazer alteração? Pode. O instalador pode fazer qualquer alteração de parâmetros que precisar. A limitação do instalador vai ser algumas questões, como, por exemplo, tirar o inversor da planta, é uma questão de segurança, a gente deixa esse nível de acesso só para a fábrica, ou atualizar alguns firmwares específicos também, mas qualquer alteração de qualquer parâmetro, o nível de instalador vai ter acesso tanto pelo aplicativo como também por qualquer um desses dois sites. E olha só, né? Eu mostrei na aula passada como fazer essa alteração pelo site do Zero Grid. Então, muito parecido aqui, né? Você acessa ali o dispositivo, procura aqui as configurações, e a mesma nomenclatura que estava ali no aplicativo vai estar aqui, ó, High Voltage, o Low Voltage, aqui para baixo, ó, Protect Recovery, e aqui você altera, ó, 125%, ou se quiser colocar outro valor, né, de 100 até 140%, conforme a necessidade do cliente. Bom, só para fechar com chave de ouro, caso alguém ainda não conheça, aproveito o gancho que a gente falou sobre dimensionamento, porque isso é extremamente importante. Planilha de dimensionamento de backup gratuita para vocês. Então, nesse QR Code vai levar vocês para a nossa página de download da versão mais atualizada da planilha, que no momento é a versão 5.53. É só escanear o QR Code, ele já começa o download automaticamente. Se alguém tiver problema no QR Code, isso aqui está no nosso site, tá? Vocês podem ir lá, br.fox-ess.com, procura lá em cima a aba de suporte e depois calculadora de armazenamento. Então, sempre que a gente tiver alguma atualização, vai estar lá no nosso site. Ah, Matheus, lançou um inversor novo, uma bateria nova. Baixa a planilha atualizada lá, que vai estar disponível com certeza. Só para a gente finalizar aqui, então, revisão. Infelizmente, está acabando já o nosso tempo, né? Faltam 15 minutinhos, dá para a gente sobrar um tempinho para tirar dúvidas também.
O que que a gente falou hoje? O Brasil tem diferentes, muitos diferentes tipos de rede, né? São 103 distribuidoras de energia, cada uma com suas regras, cada uma faz do seu jeito. Então, é muito importante a gente escolher um sistema que seja compatível com aquela rede daquele cliente. Não vou colocar inversor trifásico numa rede monofásica. Não vai funcionar nunca, né? Separar as cargas e as ligações é crucial. Aquilo que a gente falou, né? Vai separar as cargas, ótimo, boa escolha. Separa também o neutro, separa também as fases para não ter o retorno indevido, né? A Fox é uma marca que foca muito na configuração rápida dos sistemas. É por isso que eu mostrei para vocês na última aula a configuração de zero grid. Hoje eu trouxe a configuração do sistema de rede, por exemplo, né? A NBR, o high voltage, tempo de reconexão, etc. Vocês viram que a ideia é que seja bem fácil de fazer mesmo. E um projeto adequado é a chave do negócio. Faça um projeto, faça um diagrama, estude a necessidade daquele cliente, faz um projeto dimensionado para ele. Quando você mostra para o cliente um projeto feito para ele, com o nome dele, com as características de rede dele, isso não deveria ser um diferencial, mas é, tá? Porque infelizmente pouca gente faz isso. Eu sei que é trabalhoso e que é custoso, mas também por conta disso vocês podem jogar uma margem de lucro maior, tá? Isso sem sombra de dúvidas. E se, acho que todo mundo aqui já cansou de ouvir isso, né? Mas quem quiser ficar por dentro das nossas novidades, principalmente as próximas aulas, Fox, lançamento de produto, então pode seguir o nosso Instagram, ajudar o nosso pessoal de marketing a bater as metas de seguidores também, né? Além de ficar por dentro de tudo isso, aí a gente agradece muito quem puder fazer esse favor pra gente, tá? Aproveitar enquanto vocês escaneiam para beber uma água. Muito bom, Matheus. Eu vou dar uma olhadinha aqui no chat. A gente tem uma dúvida do Ricardo. Quando temos mais de um inversor conectados em paralelo, tem que colocar um módulo de bateria em cada inversor? Ou é um banco de baterias conectado em todos os inversores ao mesmo tempo? Por exemplo, posso usar três inversores com apenas duas baterias? Boa pergunta, Ricardo. No caso dos inversores da Fox, para você fazer um sistema de backup, cada inversor precisa ter o seu próprio banco de baterias. Então, três inversores, no mínimo três baterias. E outro detalhe importante, dependendo do modelo do inversor que você escolher, você pode precisar de um acessório adicional para fazer o sincronismo entre eles. Por exemplo, os inversores trifásicos H3 Pro, que são aquele bivolt, precisa ter um iLink para fazer esse sincronismo entre eles. Então é importante considerar isso. A nossa planilha de dimensionamento ela tem isso embutido. Ela sempre vai indicar para vocês esses acessórios também. Outra pergunta que a gente tem aqui no chat é se os inversores on-grid da Foxys possuem função zero grid. Sim, sim, possuem, principalmente nos trifásicos, né? Nos monofásicos é muito difícil você ter limitação de potência. Pelo menos hoje, né? Em 2028 a gente conversa esse tema de novo, né? Mas os trifásicos, sim, todos é muito fácil, tá? Por exemplo, seja um inversor série T, um série V, um série VL, é só você conectar um medidor de energia que seja compatível com a Fox, porque isso é importante. Conecta o medidor de energia lá no padrão de entrada, liga o medidor no inversor e configura. Bem fácil, bem tranquilo de fazer. O Nicolau perguntou: o H3 Pro, então, é possível usar em 127, 220, 127 volts, 220 volts trifásico, correto? A potência muda? Sim, boa. Muda sim. Se você trabalha. Hoje nós temos duas versões de H3 Pro. Uma delas vai trabalhar com 11,5 kW no 127, 220 ou 20 kW no 220, 380 volts. E a outra versão, ele é 17,3 no 127, 220 e 30 kW no 220, 380. Então tem duas variações, ambas podem trabalhar ou no 127, 220 ou no 220, 380 e sim muda a potência. O Alberto perguntou: quando você fala em separar o neutro, como seria isso? Onde seria essa separação? Aqui acho que fica mais fácil a gente voltar lá para aquele slide. Deixa eu só achar ele, né?
aqui que a gente falou de separação de neutro, né? Espero que esteja claro aqui, é o seguinte, o neutro que está vindo da concessionária, que é esse cabo do meio, ele chega aqui no quadro e ele vai descer aqui. Esse neutro que está descendo aqui, ó, vai no inversor, ele morre aqui dentro do inversor. E é o inversor que vai gerar um neutro para alimentar as cargas. Tanto fase como neutro, eu não posso ter derivação daqui para cá. Ele sempre tem que ser separado, tanto na fase como no neutro. Se tiver dúvida ainda, se não tiver ficado claro, você me avisa que eu explico de novo. É, ele deu um joinha aqui, então acho que ficou claro. O Ricardo falou: fizemos um orçamento e o comercial disse que daria para usar, por exemplo, duas baterias para três inversores usando o Fox's HV Junction Box 50. Então não é possível dessa forma? Se você quer fazer backup com os três inversores, cada um precisa ter sua bateria. O que que você consegue fazer? Você pode pegar três inversores, dois deles, cada um com uma bateria, fazendo backup. E o terceiro, ele faz só on-grid. Ele não vai somar, não vai alimentar cargas críticas, ele funciona como inversor on-grid. Aí dá certo. Mas se você quer três inversores para backup, cada um tem que ter o seu banco individual de baterias. Seria os inversores trabalhando em paralelo trifásico e backup de tudo. Se é tudo para backup, cada um tem que ter o seu banco de baterias e tem que ver a questão do acessório adicional também. H3 Pro 30. Seria o iLink, De, então. tá. De perguntas técnicas, acho que é isso. Eu vou parar de gravar aqui.